Esse vídeo foi feito em parceria com o Meu DNA, uma empresa de testes genéticos brasileira. Fique até o final do vídeo para uma promoção especial. Imaginem a seguinte situação. Nós queremos fazer a primeira viagem para fora do Sistema Solar. Nós vamos enviar alguns seres humanos para estabelecer a primeira colônia no sistema Alpha Centauri. Mesmo sendo o sistema estelar mais próximo de nós, a viagem ainda duraria pelo menos uns 100 anos. Só que existe um problema. Seres humanos, em geral, não duram isso tudo. Uma das soluções que geralmente vemos em filmes de ficção científica é a criogenia, que consiste em congelar os corpos para burlar o envelhecimento natural biológico, fazendo com que nós duremos mais tempo. Mas o quão real é essa ideia? Nós somos matéria. Somos todos formados por minúsculos átomos e partículas que estão em constante movimento. E se nós pudéssemos parar ou pelo menos reduzir esse movimento? Esse é o reino da criogenia, o ramo da física que lida com a produção e os efeitos de temperaturas muito baixas na matéria. Ao longo dos anos, o termo criogenia geralmente tem sido usado para se referir a temperaturas abaixo de aproximadamente menos 150 graus Celsius. Por exemplo, o Grande Colisor de Hadrons, o famoso LHC, é o maior sistema criogênico do mundo e um dos lugares mais frios da Terra. Todos os ímãs do LHC são eletroímãs, ímãs nos quais o campo magnético é produzido pelo fluxo de corrente elétrica. Os ímãs principais do LHC operam a uma temperatura de menos 271,3 graus Celsius, literalmente mais frios do que o espaço. Mas além de construir o maior experimento de física da humanidade e revolucionar a física de partículas, nós também podemos usar a criogenia para estudar estados exóticos da matéria. Quando resfriamos o hélio abaixo de menos 271 graus Celsius, ele passa do estado fluido para o estado superfluido. Esse hélio superfluido tem propriedades notáveis, incluindo a condutividade térmica muito alta. Ele é um condutor de calor extremamente eficiente. Eu estou dizendo tudo isso porque eu quero deixar claro que a criogenia é de extrema importância para a ciência moderna. Ela já é empregada nas sociedades em diversas tecnologias diferentes, mas recentemente algumas pessoas começaram a estudar a possibilidade de usá-la para congelar corpos humanos. Temperaturas muito baixas criam condições que podem preservar o tecido por séculos. Isso é chamado de criopreservação e é usado com sucesso para o sangue, medula óssea e outros tipos de tecidos humanos. Mas existe uma diferença grotesca entre congelar sangue e preservar o corpo inteiro de uma pessoa após a morte. E é aqui que começa a separação muito importante entre criogenia e criônica. A criogenia é bastante entendida na física e não tem necessariamente nada a ver com biologia ou preservação de tecidos. Mas é muito comum vocês ouvirem falar em criogenia ao invés de criônica, porque esse termo é mais famoso. Mas aí nós temos nosso principal problema. Tudo que temos até agora em criônica é baseado em uma ideia, quase um desejo de que isso seja real. Por enquanto não é. Aliás, está bem longe da realidade. Então, como funciona exatamente a criônica? Existe um processo chamado vitrificação, em que o tecido cerebral pode ser resfriado a temperaturas criogênicas sem a formação de gelo, desde que seja injetado um material anticongelante no corpo. Os danos associados a esse processo teoricamente são reversíveis, mas isso é quase uma pegadinha, porque é quase o mesmo que dizer que o rejuvenescimento é teoricamente possível por uma determinada tecnologia, só que essa tecnologia não existe ainda. Retirar tecidos de pessoas saudáveis para serem armazenados para uso futuro é uma coisa, que inclusive já é feita. Mas pegar um corpo doente, congelá-lo com segurança e reativá-lo é uma tarefa muito, mas muito mais difícil. A morte programada de neurônios leva muitas horas. Isso cria uma janela de oportunidade entre a morte legal e a perda irrecuperável de vidas para seres humanos para criopreservação com possibilidade de ressuscitação futura. O objetivo final é que um dia esses corpos sejam reaquecidos e revividos, mas não há nenhuma evidência ou garantia de que de fato eles possam ser. O primeiro passo é demonstrar que os órgãos humanos podem ser criopreservados para transplante. E nem isso ainda foi demonstrado. Mesmo assim, mesmo sem evidências, várias centenas de pessoas já pagaram para ter os seus corpos preservados criogenicamente e existem alguns poucos milhares em lista de espera. Ser congelado não é barato. São centenas de milhares de dólares. Algumas pessoas inclusive são chamadas de neuros, porque resolveram congelar apenas a cabeça. Eles acreditam que o seu corpo será recriado biologicamente ou que poderão usar corpos robóticos. Mas mesmo sem evidências, por que é que essas pessoas decidiram que seria uma boa ideia criopreservar os seus corpos? Existe um animal que parece resistir à morte e por isso ele atingiu a imortalidade física. Em tempos de crise, um tipo de água-viva inverte o envelhecimento celular e se reproduz assexuadamente, criando milhares de clones de si mesma. Mas a diferença entre um ser humano e uma água-viva é gigantesca. Sim, é verdade que uma bactéria ou uma água-viva são tão vivas quanto os seres humanos.
Não existe mais vivo ou menos vivo. Só que nós somos muito diferentes em complexidade. Manter um ser complexo como um ser humano funcionando exige muito maior coordenação. E devolver as funcionalidades para um corpo humano é extremamente mais complicado. Apesar de todas as suas armadilhas científicas, o transhumanismo existe nessa linhagem. Reversão de idade, curas impossíveis, ressurreição, todas essas são coisas que os seres humanos vêm tentando alcançar há séculos com qualquer que sejam as ciências mais avançadas da sua época. Só que uma fé investida na ciência do possível ainda é uma fé investida basicamente na esperança. E já que estamos nessa discussão, eu gostaria de levantar alguns pontos que eu acho sinceramente fascinantes de nós pensarmos. Vamos supor que a tecnologia funcione e um ser humano seja acordado anos depois. Para que mundo que essa pessoa acordaria? Será que os familiares dela ainda estariam vivos? Com que dinheiro exatamente ela iria viver? Essas perguntas são impossíveis de responder com precisão, porque qualquer coisa pode acontecer em algumas centenas de anos, quando a ciência do descongelamento aconteceria em tese. E se, depois de centenas de anos congelados, houver algum dano neurológico? Então você acordaria preso em um corpo sem resposta, em coma, ou em uma condição de outra forma incapacitada. E às vezes esse assunto também é levado para fora da Terra. Agências espaciais estão tentando induzir a hibernação humana por algumas semanas de cada vez, após o que os membros da tripulação podem acordar e fazer uma pequena pausa antes de voltar a dormir. Mas percebam que está longe de ser um congelamento. Em tese, os corpos seriam resfriados para consumir menos recursos durante uma viagem longa no espaço. Esses períodos acumulados de utilização de poucos recursos ajudariam a dormir a maior parte do caminho até chegar no destino, enquanto as máquinas e catéteres acoplados cuidam de nutrir o corpo e se livrar de resíduos. Só que isso em tese, porque isso não é visto em nenhum outro lugar até então. Os estudos terão que ser feitos em outros animais. Por exemplo, os porcos não hibernam naturalmente, mas se nós conseguirmos induzi-los durante os estudos, então há esperança de induzi-lo em humanos também, possivelmente por meses a fio. Então, no máximo, nós podemos dizer que a ideia toda é bastante otimista, mas não tanto realista. Mesmo com hipotermia terapêutica, não está claro se existem efeitos colaterais duradouros. Batimentos cardíacos descompassados, coagulação sanguínea, função cerebral prejudicada e um aumento da taxa de infecção são apenas alguns dos riscos envolvidos com o procedimento. E mais uma coisa, por que nós estamos discutindo maneiras de levar pessoas em viagens que durariam séculos se nós ainda nem temos os foguetes que fariam isso? De fato, se nós quisermos uma lista preliminar de coisas para resolvermos antes de embarcarmos em uma viagem dessas, aqui vão algumas. Sistemas para viver e respirar, propulsão adequada, a capacidade de conter o calor, proteção contra a radiação, comunicação, navegação constante e, bom, mas isso não é um motivo para nos deixar tristes. Porque ter esse tanto de coisas para serem resolvidas é o que significa que ainda temos muito trabalho pela frente. Ou seja, nós temos diversas descobertas e reviravoltas interessantes nos esperando a cada esquina do caminho. Resumindo, ainda é muito cedo para saber se a criônica é uma tecnologia real ou apenas uma daquelas tentativas que ficarão marcadas no lado não muito feliz da história. Mas o que não é ficção é o tanto de informações interessantes e úteis que nós podemos extrair do nosso próprio DNA. Esse vídeo foi feito em parceria com o Meu DNA, uma empresa brasileira de testes genéticos que tem como objetivo democratizar o acesso das pessoas às suas informações genéticas. Se você quer ter o melhor custo-benefício para saber mais sobre o que o seu DNA diz sobre você, você pode fazer o Meu DNA Premium, que inclui 2 testes genéticos, o Meu DNA Saúde e o Meu DNA Origens. O Meu DNA Saúde é o teste genético mais avançado do Brasil para identificar as suas predisposições genéticas a diversas doenças hereditárias, incluindo diferentes tipos de câncer, como câncer de mama, ovário, próstata e condições como alto nível de colesterol e doença de Wilson. É uma forma de descobrir se você tem uma chance maior de desenvolver alguma doença e, com isso, começar o processo de prevenção da maneira mais precoce possível, diminuindo as chances de a doença aparecer. É uma oportunidade de você traçar o melhor plano para a sua saúde junto com um médico. Já o Meu DNA Origens é para quem quer conhecer melhor a si mesmo e a história genética da sua família, que pode ser contada a partir da análise dos genes que fazem parte do nosso DNA. O teste consegue observar a sua ancestralidade de 5 até 8 gerações atrás, o que corresponde aos seus tataravós dos seus bisavós. Assim você pode saber de quais partes do mundo vieram os seus antepassados e conhecer mais sobre a história da imigração desses povos até chegarem em você. E tudo isso com o melhor custo-benefício possível, porque você compra o teste e faz você mesmo no conforto da sua casa. Basta uma simples amostra de saliva para fazer os 2 testes de uma vez só. E esse é o momento para quem sempre quis fazer o teste. Até o dia 13, o Meu DNA Premium estará com R$ 550 de desconto. Então cliquem no link que estará aqui na descrição, que ele vai levar vocês direto para a página do Meu DNA. E eu vejo vocês em 2150.